Amados irmãos, graça e paz. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Dos versículos 8 até 20. Hoje nós vamos ver os pastores, os anjos. Na semana passada nós vimos o nascimento de Jesus à luz do Evangelho de Lucas, dos versículos 1 a 7. E hoje dos versículos 8 a 20. E o texto diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Por favor, curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra lida. E nós te pedimos, Deus, que o Teu Santo Espírito a ilumine em nossos corações. Oramos no nome de Jesus, a igreja diz amém. Meus irmãos, a partir do versículo 8, com toda a calma. O versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E aqui uma observação interessante para você acerca da cultura desse povo nesse momento aí no século I. É que os pastores eram uma classe desprezada por causa da natureza da sua ocupação. Só para lembrar os irmãos, no livro de Êxodo, nos fala que o faraó, ao conversar com Moisés, quando os israelitas, no caso o pai de Moisés, Jacó, e os 70 que compunham a sua família, foram para o Egito, o faraó pediu que eles ficassem na terra de Goshen, ou de Gósen, que era uma terra, digamos assim, um pouco mais longe do centro ali do Egito, das cidades principais. Por quê? Porque a tradição deles era de criação de ovelhas, criação de bois, esse tipo de coisa, eram pastores. Então, já nesse momento, se via que os pastores, em tese, eram uma classe desprezada.
E o texto nos mostra, no versículo 8, que eles estão do lado de fora. Isso quer dizer que eles estão do lado de fora da cidade. As cidades, em linhas gerais, eram cidades que eram muradas, eles estão expostos. Eles estão no lado de fora, em estábulos, também chamado de redis. Alguns estábulos são gratuitos, públicos, outros particulares. Inclusive, alguns desses estábulos públicos, em linhas gerais, não tinham porteira. Eles, quando colocavam os rebanhos dentro dos redis públicos, era uma praxe que o pastor ficasse do lado de fora, aonde é a porta, guardando a porta. Eles viviam sempre acampados ao ar livre. O doutor Roberto Gundry, que é um dos especialistas no Novo Testamento, juntamente com o doutor Leão Morris, que é um grande estudioso citado, Flávio Josefo, historiador do século I, nos dizem que eles não desfrutavam de uma boa reputação. Eles não eram considerados pessoas fidedignas. Eles não tinham a possibilidade de ser testemunhas em tribunais. Os fariseus igualavam os pastores aos ladrões e aos publicanos. Eles eram desconsiderados nos seus direitos civis. E eles eram desprezados, sabe por quê, irmãos? Sobretudo por motivos religiosos. Porque como eles cuidavam de rebanho, o rebanho come, vive 7 dias por semana, a todos os momentos. Então, eles tinham dificuldade, por exemplo, de parar suas atividades no Shabat, que é o sábado. Eles não têm condições. De vez em quando, eles tinham que pegar ovelhas mortas. Isso fazia com que eles se transformassem em alguém cerimonialmente impuro. Então, por questões da religiosidade da sua época, andavam longe. Haviam portas específicas na cidade aonde eles podiam entrar. Se você observar a arquitetura de Jerusalém, tem uma das portas que é chamada de Porta das Ovelhas, porque é por lá que as ovelhas poderiam entrar para irem para o santuário, para serem imoladas e colocadas em holocausto, esse tipo de coisa. E aqui, irmãos, a gente vê mais uma vez a grande vocação do Evangelho de Lucas, o Evangelho daqueles que são desprezados, o Evangelho daqueles que são excluídos, os pastores desprezados, excluídos, que estão do lado de fora, são eles que vão receber em primeira mão a notícia que nasceu o Redentor. Essa notícia é maravilhosa. Essa notícia é maravilhosa. O pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário, foi muito feliz ao dizer que é muito espantoso pensar que os pastores que cuidavam dos cordeiros do templo fossem os primeiros a contemplar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Veja o versículo 9. O versículo 9 diz que um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Irmãos, o versículo 9 nos mostra algo que é espantoso, sobretudo para alguém que vivencia isso. Irmãos, eles estão vendo um anjo do Senhor e numa expressão de glória do Senhor. O peso da glória do Senhor na presença de um anjo ali na frente de pessoas excluídas, socialmente falando, no campo. Isso é fantástico, isso é grande. E o que é natural acontecer, aconteceu com eles. Ora, irmãos, aconteceu com Isaías. Isaías, no capítulo 6, nos mostra que quando Isaías tem um encontro com o Senhor e a sua glória, ele fica temeroso. Ai de mim, que sou um homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele teve medo,
Moisés, que era considerado o amigo de Deus, que falava com o Senhor face a face, que passou 40 dias no Monte Sinai, conversando com o Senhor e recebendo a revelação no segundo momento, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele recebendo tudo aquilo, no cume do Monte Sinai, no espaço de 40 dias, conversando com o Senhor. Quando ele desceu do monte, o seu rosto brilhava e ele avisava a todos, sobretudo líderes e pessoas da nação de Israel, que ficassem de longe. E o povo respeitava isso, porque ao ver a glória do Senhor em cima do monte, o coração do povo enchia de temor. No livro de Ezequiel, logo no começo, a glória do Senhor também é mostrada através de seres angelicais. E Ezequiel, que relata isso, ele também está cheio do temor de Deus no seu coração. No capítulo 1, irmãos, quando o anjo vai dar os avisos dos anúncios, até mesmo a Maria, ela quando vê o anjo do Senhor, ela fica atormentada. E eu tenho plena convicção que se você visse um anjo do Senhor conversando com você, se você não tivesse bem de saúde, tivesse com desinteria, meu filho, ai. Porque é espantoso, meu irmão, é algo tremendo. A glória do Senhor nos coloca no nosso lugar. Se uma pessoa não tem respeito pela glória do Senhor, ela não tem respeito por mais nada. A glória do Senhor é algo espantoso, é algo tremendo. E eles vivenciam esse anjo, eles vivenciam essa glória, eles vivenciam esse brilho. E ao viverem isso, o temor chegou aos seus corações. Versículo 9, o texto... Versículo 10 a 12, o texto diz o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Que coisa linda. Ele se tremendo com a glória de Deus e a sensibilidade do anjo ao perceber esse temor. Que o anjo podia ter botado voz de anjo num momento desse, né? Aproveitava que o cabo com temor lá, e eu sou o anjo, meu amigo. Mas não, o anjo do Senhor, ele é sensível ao temor deles, ele é sensível àquilo que eles estão vivendo naquele momento, e lhes dá uma palavra de esperança, uma palavra de alegria. Esperança, não tenham medo. Eu trago uma boa nova. Aqui, no início do Evangelho, já o conceito de Evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é algo que precisa ser falado com alegria. Evangelho é algo que, ao ser dito, precisa inspirar alegria, esperança, sobretudo paz. A paz de que há uma luz no fim do túnel. Boa nova, alegria, é um momento, vença o seu temor, encha o seu coração de alegria. E nesse momento, irmãos, a gente está presenciando mais uma das profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6. Aliás, Isaías no capítulo 9. Toda calma. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9. Isaías no capítulo 9, dos versículos 1 até 7. Este Espírito que inspira o profeta
é o mesmo Espírito que inspira Lucas e que nos traz essa verdade de forma indireta, mas é cumprimento de profecia. Isaías, no capítulo 9, dos versículos 1 a 7, o texto diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas, nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas, porque toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida com sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. E o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E agora nós estamos vendo o cumprimento dessa profecia, e os pastores estão recebendo diretamente dos anjos a informação de que o Salvador, preste atenção em como o texto é colocado, lhes nasceu o Salvador. Não um. É importante. Lhes nasceu o Salvador. Outra coisa, vocês vão receber o sinal. Não um sinal qualquer, mas um sinal bem específico. O que mostra a precisão com que o anjo está falando acerca dessa situação. Tudo isso aqui, irmãos, é cumprimento de profecia. Quando diz, lhes nasceu o Salvador, no versículo 11, é que hoje na cidade de Davi, a cidade de Davi é Belém. E no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, lá diz que o Messias haveria de nascer em Belém. Então tudo isso aqui, irmãos, é cumprimento de profecia, que está sendo mostrada para pessoas simples, de coração simples. Veja mais uma coisa, que no Novo Testamento só ocorre 16 vezes. No versículo 11 diz, hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O nome que está sendo utilizado, o Senhor, atribuindo a Cristo, é uma prova da divindade de Jesus. Jesus é Deus. No Antigo Testamento e entre os judeus, irmãos, o nome Yahvé, que significa o Senhor, eles nem sequer podiam mencionar, eles nem sequer podiam falar. Em honra ao terceiro mandamento, de não levar ou de não falar o nome do Senhor em vão, eles criaram um segundo nome que
é o Senhor, que significa, ou que é chamado de Adonai. Só que Adonai, eles falavam, e Yahvé não. Para não dizer Yahvé, criaram Adonai. E todas as vezes na Septuaginta, que é o Testamento, são as escrituras em grego no Antigo Testamento, quando o nome Adonai é citado, lá é traduzido como Senhor. No Novo Testamento, todas as vezes que Jesus utiliza uma palavra que era de uso atribuído a Deus, e ele atribui a si mesmo, em determinados contextos, tanto no Evangelho como nas cartas paulinas, sobretudo quando a palavra é Senhor, é atribuído a ele, como se ele, de fato, tivesse as mesmas potencialidades, características, identificações de Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos, irmãos, um dos grandes mistérios da doutrina cristã. Mistério por quê? Porque a gente nunca vai alcançar, na nossa mentalidade, a gente nunca vai alcançar essa divisão de forma tão bem feita, uma narrativa assim, tão, digamos assim, precisa. Onde é que começa o Jesus divino? Aonde termina o Jesus humano? Não temos como dimensionar. Inclusive, eu acho que eu trago um trauma dessa pergunta, porque foi uma das perguntas que fizeram no meu concílio pastoral. Alguém entendeu de me perguntar aonde termina a divindade de Deus e onde começa a humanidade de Jesus, e eu respondi: faz mais de 2000 anos que o pessoal tem discutido isso, não conseguiu chegar no consenso. Tu acha que vai chegar aqui nesse concílio meu? Porque não tem, é um mistério. Doutrinariamente falando, irmãos, nós afirmamos e cremos em algo que para você esmiuçar em seus pormenores não é uma coisa fácil. Jesus é plenamente humano e ele está ali, é um bebê, mas ele é plenamente divino. Ele é o Filho do Altíssimo, ele é o Verbo encarnado, Filho de Deus, que como Deus tem as suas características. Em determinado momento, falando aos discípulos, ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Ele, quando fala sobre si, ele utiliza o mesmo termo que em tese é utilizado no Antigo Testamento. Ele diz: eu sou, no sentido de dizer eu sou o que sou, que é a característica, é o nome Yahvé. Isso é muito forte, mas não é algo simples de ser compreendido pela nossa mentalidade. E eu louvo a Deus, irmãos, hoje, na minha devocional, todas as vezes que eu faço minha devocional, aqueles textos que mais me marcaram em oração, eu escrevo. Eu os escrevo. Por que é que eu os escrevo? Para eu poder levar ele no bolso e em determinados momentos, quando a minha mente estiver querendo divagar em alguma porcaria, aí eu vou, tiro o texto do bolso e leio e faço reverberar a minha devocional, meditando nela o dia inteiro. É ruim, irmãos, colocar a Bíblia no bolso. Não tem como. Para levar ela para um canto, para outro, a não ser que seja no celular, que é uma coisa mais simples. Mas os textos que me marcaram em oração, na minha devocional, eu os anoto. E hoje eu passei por Êxodo, no capítulo 34, nos versículos 5 a 7. O texto diz: então o Senhor desceu em uma nuvem, ficou ali com Moisés e anunciou o seu nome, Yahvé, que é o Senhor, que é Adonai. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando: Yahvé, o Senhor,
o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falando diretamente a Moisés, no Monte de Sinai, no momento em que Moisés, em tese, pede para ver a glória de Deus. E ele desfruta dessa glória. E o povo estava ao pé do monte observando tudo isso. Aquela nuvem densa de glória. Sabia que Deus estava ali conversando diretamente com Moisés. Porque quando Moisés desce do monte, o seu rosto brilhava. O povo sequer queria olhar para ele. Por causa da glória refletida de Deus na vida de Moisés, no seu próprio rosto. E ele diz, eu sou Yahvé, um Deus que é compaixão, misericórdia, lento para se irar, cheio de amor e fidelidade. Pois a encarnação desse amor, dessa fidelidade, a encarnação desse perdão, dessa compaixão, dessa misericórdia, não nasceu num palácio, não nasceu entre os reis, não nasceu na elite sacerdotal, não nasceu entre os governantes mais ricos. Onde é que ele está? No estábulo, numa humilde manjedoura. Mas isso não retira dele o valor e o significado e o que ele é verdadeiramente em essência. Amém? Segue o texto. O texto diz o seguinte: de repente, irmãos, se já é difícil você ver um anjo, agora veja, esse povo está vendo uma multidão. Algumas Bíblias colocam como miríades. Irmãos, se existe algum tipo de louvor que seja tecnicamente perfeito, bem, eu acredito que é o do anjo. Não tem como ser. A perfeição que esse povo está ali, adorando ao Senhor, um exército, louvando a Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque há muita confusão nesse texto. Primeira confusão, você já acabou de aniquilar. Quando você vê um presépio, que vê Jesus na manjedoura, que vê os magos ali, você já sabe que aquilo ali é inapropriado, porque quem primeiro viu foram os pastores. Primeira coisa que já foi destruída. Quando os magos vão ver Jesus, tecnicamente falando, Jesus devia ter entre 2 a 3 anos de idade, já estava fazendo arte. E segunda coisa que você vai ver agora, que eles falam de forma diferente do que em tese é mostrado no texto bíblico. Os anjos estão louvando a Deus e eles estão dizendo o seguinte: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Ele quem? É Deus. Esse texto muitas vezes é publicizado nas mídias da seguinte forma: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade.
está errado. Porque a vontade é de Deus para com os homens. Não é uma paz em virtude de homens que têm boa vontade e que haverão de receber. Percebe que há uma diferença? Percebe que os anjos estão dizendo, os anjos não estão gloriando o homem nos seus méritos. Os anjos estão glorificando a Deus por causa da sua graça manifestada entre os homens através de Jesus. E aqui, irmãos, há uma simetria. Qual é a simetria? Preste atenção no versículo 14. A simetria é a seguinte: glória a Deus nas alturas e na terra. O que é que acontece? Paz. Assim na terra, como alegria no céu, paz na terra. É muito interessante saber que nessa época, os povos do mundo antigo estavam vivendo um certo tipo de paz, que os historiadores chamam de pax romana. Que paz é essa? Uma paz que foi conquistada através da guerra. Roma conquistou todo o mundo antigo. E havia tranquilidade nas nações conquistadas por Roma. Só que esse anjo não está avisando que é esse tipo de paz que está chegando. O tipo de paz que está sendo anunciado, o tipo de paz que é representado nessa criança, na manjedoura, é uma paz profunda, é uma paz duradoura, é paz de mente, é paz de alma, é algo que transcende essa realidade, é algo que é possibilitado apenas pelo Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, um bebê. Nesse momento, um bebê. No livro de Romanos, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, nos mostra, irmãos, que uma das coisas fundamentais de que quando temos um encontro com Deus em Cristo Jesus, surge no nosso coração, sabe o que é? Paz. O texto diz: tendo sido, pois, justificados por Deus em Cristo Jesus, tendes paz. 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 Em 2 Coríntios, Paulo vai dizer, no capítulo 5, dos versículos 18 a 21, que nós estamos dentro de um ministério, que é o ministério da reconciliação. Essa paz que vai, ou que está ocorrendo, é a paz da reconciliação com Deus. Reconciliação entre Deus e os homens. O príncipe da paz está na manjedoura. E os anjos estão glorificando. Glorificando com alegria. Louvando. Louvando. Grandes lições nós vamos ter aí. Mas vamos seguir o texto. O texto diz: quando os anjos se afastaram deles, voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém. Está vendo que esses pastores, eles eram pessoas que conheciam a palavra? Porque eles não disse, o anjo não disse para eles irem para Belém, não. Prestou atenção? O anjo disse, nasceu na cidade de... Mas ele sabia que a cidade de Davi era... Então eles tinham conhecimento religioso. Concorda ou sem concorda? Então eles tinham algum conhecimento. Eles eram pastores devotos.
Eles eram homens que, apesar da sua simplicidade, serem excluídos, eles tinham conhecimento. E eles dizem, vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E aqui para você que vai estudar teologia, preste atenção. As pessoas dos concílios para pastores dizem assim, a pergunta de praxe, o que é teologia? Aí as pessoas respondem assim, Theos é Deus, logia, logos, estudo, palavra. Teologia é estudo de Deus. Errou. Por que errou? Porque, irmãos, nós não conseguimos ter a totalidade de quem Deus é em nossa mente para que Ele seja objeto do nosso estudo. Quando eu vou estudar direito, eu estudo as leis, os relacionamentos, isso é meu objeto de estudo. Quando eu estudo contabilidade, eu estudo o patrimônio é objeto do meu estudo. Mas quando eu estudo teologia, eu não posso estar dizendo, eu vou estudar Deus, porque Deus não é uma perereca que eu vou abrir e dissecar. Não está submisso, Deus não está submisso ao meu raciocínio. Isso é tão forte, irmãos, que Paulo vai dizer em uma de suas cartas, ó profundidade da riqueza, fonte de toda a sabedoria. Quem foi que instruiu a mente do Senhor? A nossa mente não tem como abraçar, nós não temos como quantificar certas coisas. Há um limite, e esse limite é necessário para que não suba ao coração do homem a ponta de orgulho de dizer, eu conheço. Porque o conhecimento traz arrogância. Salomão vai dizer em um de seus ditos proverbiais. E a gente na teologia estuda o quê? A definição está aí. A gente estuda aquilo que ele permite que a gente estude. A gente estuda o que ele deixa. A gente estuda o que ele entende que a gente pode. A gente estuda o que ele nos dá. A revelação é dele para nós. E que seja assim, para que todo aquele que fale no nome do Senhor, fale com a humildade de dizer que esse Deus é maior do que a nossa mente, que esse Deus é maior do que eu possa pensar, que esse Deus é grande e faz coisas inimagináveis. E a gente tem a humildade da fé de, em determinados momentos, compreender que não temos, inclusive, respostas para tudo. Nós estudamos aquilo que Deus permite. Agora veja a atitude deles. Tem gente que Deus fala, rapaz, é assim, é assim, é assim. Está certo, Senhor, amanhã eu vou. Mas veja a atitude dos pastores e aprenda com essa atitude. Versículo 16. Eles foram depressa. Quando eles ouvem, eles vão depressa. Quem foi que ficou cuidando das ovelhas? Meu irmão, eles deram um jeito. Eles resolveram de alguma forma. Mas o fato é que eles colocaram a verdadeira prioridade no lugar certo. O Senhor mandou e a gente tem que ir. E as ovelhas? O Senhor dá um jeito. O Senhor vê uma forma. Meu irmão, estabeleça as verdadeiras prioridades na tua vida. A nossa verdadeira prioridade está no reino de Deus, no relacionamento com Ele. As outras coisas, elas são
acrescidas. Então os pastores, eles vão depressa, eles se sentem na obrigação de falar da experiência que tiveram. Veja o versículo 17. Divulgaram o que tinha sido dito a respeito do menino. Quando eles vão falar sobre o anjo que apareceu e a sua glória. Eles vão falar sobre o que o anjo falou sobre o menino. E eles vão falar para Maria, para José, aquele exército cantando em honra àquela criança que está na manjedoura, que é o Senhor Deus encarnado, Jesus Cristo. Aí veja o que é que acontece com Maria, preste atenção. Os detalhes é que são bacanas. Olha o detalhe, versículo 18. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Todos. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Irmãos, pense em tudo aquilo que Maria viveu até agora. Ela viveu um decreto imperial que fez ela viajar mais de 120 quilômetros da cidade dela, lá para Belém, para participar de um censo. Viajando grávida, uma viagem terrível. Pense nas instruções que ela ouviu. E pense nas palavras em relação ao que ela está vivendo naquele momento. Ela é uma serva do Senhor. Quando o anjo chega para ela, diz: salve, agraciada. Ela recebeu de Deus graça. Que coisa! Só, irmãos, que ela se viu grávida pelo Espírito Santo de Deus, na fase 2 do seu relacionamento com José, que era justamente o noivado. Ela aparece grávida no noivado. Ela poderia ter sido apedrejada, morta. Mas a resposta dela foi: eis aqui a serva do Senhor. Ela ouviu dizer que o menino que haveria de nascer era o quê? Filho do Altíssimo. E essa criança nasceu aonde, irmãos? Numa manjedoura. Aqui eu digo com toda sinceridade, pense numa mulher sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Chama-se Maria. E eu digo a vocês que se fosse qualquer um de nós, em tempos atuais, já tinha questionado a Deus há muito tempo. Como é que pode? E seu filho do Altíssimo nasce numa condição dessa? Como é que pode eu, que estou trazendo o filho do Altíssimo no meu ventre, faço uma viagem de mais de 120 quilômetros em cima do lombo de um burro, sofrendo? Muitos de nós, irmãos, já tinham pulado do barco. Mas Maria, ela é sensível. Ela ouve o testemunho acerca do filho dela, guarda no coração. Você não vai ouvir de Maria nenhuma palavra de autoexaltação. Ela vai sempre se colocar numa postura maravilhada com o que Deus está fazendo através dessa criança que é o próprio Deus. Ela tem sensibilidade afinada pelo Espírito Santo. E ela nos dá uma grande lição. Por quê? Porque tudo sobre o menino é grande. É o Filho do Altíssimo. É o Rei, é o Senhor, é o Salvador. Mas o que é que ela tem na realidade? O que ela tem na realidade
é José de lado dela, situação de pobreza, e um menino na manjedoura. Essa é a realidade. Como é que se encaixa isso na mente? E aqui uma das grandes lições Maria nos dá, sabe o que é? Existem certas coisas na vida, irmãos, que quando a gente vive, na hora, a gente não sabe por que está vivendo. E o que sustenta é a fé. Tem certas coisas que a gente vive na nossa vida, que a gente está vivendo ali, não sabe por que sofre, não sabe o porquê da situação, mas pelo Espírito Santo de Deus entra uma convicção no coração e uma fortaleza. Essa fortaleza tem nome, chama-se fé. Uma fé que faz a pessoa olhar para a situação e dizer: isso aqui não é o final ainda. Eu não sei o que é, mas eu sei que não é essa. E eu vou guardar aqui, porque quando acontecer, eu vou discernir, eu vou me alegrar. É isso que está acontecendo com Maria. Ela está guardando no coração. E essa expressão você vai ver nesse evangelho outras vezes. Ela guardando no coração as experiências, porque naquele momento ela não entende bem. Ela não entende, como é que pode? Irmãos, nós passamos por isso também. Quantas e quantas vezes a gente, nas nossas orações, recebe uma palavra de confiança, de conforto no nosso coração. E aquela confiança vem, o Senhor vai agir. Aí quando a gente vai lá fora, que vive o dia a dia, dá tudo errado. Mas por causa do Espírito Santo, a gente simplesmente não se desespera. A gente olha para um momento e diz: tem alguma coisa maior. A história não se encerra aqui. E é isso que Maria está guardando no seu coração. Irmãos, acolher os mistérios de Deus, confiar no cuidado de Deus, é ter sabedoria espiritual. Nem tudo na vida é uma questão de saber, porque nós não vamos ter resposta para tudo. Mas na vida, nós precisamos crer, porque crendo, a nossa fé nos ajuda a transpor as barreiras. Amém? Segue o texto, versículo 20. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha anunciado. Missão cumprida para os pastores. Que pastor fantástico. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não fizeram nenhuma crítica da situação que viram. Eles viram um anjo falando sobre o Salvador. Eles viram um coral cantando sobre o Salvador. Quando foram em loco, o que foi que viram? Um menino numa manjedoura, pobre, e os pais dele lá. Você não vê uma crítica dos pastores. O mesmo Espírito que conduz Maria é o Espírito que traz inspiração, alegria e senso de dever cumprido aos pastores. Eles não tecem nenhuma crítica. E eles não deixaram de reconhecer esse Jesus como Senhor. Sentimento de dever cumprido. Dever cumprido porque eles viram muita coisa. Viram a glória do Senhor ao redor deles. Viram o anjo. Ouviram o anjo. Ouviram um coral de miríades de anjos. Eles viram o Salvador. Tudo o que foi dito a eles,
eles viram que era verdade, testemunharam de Jesus, tudo foi cumprido. E eles voltam para casa como? Alegre. Missão cumprida. Quem participa aqui de eventos ponte, tipo o cursilho masculino e feminino, quando chega no final que vê os testemunhos, não dá uma alegria, né? Missão cumprida. Pais dizendo ou pedindo perdão às suas famílias. Mães dizendo, mulheres dizendo que precisam modificar aspectos do seu ser e que Deus mudou a mentalidade. E todos aqueles que participaram dessa ação do Espírito de Deus na vida delas, quando houve isso, alegria, sentimento de dever cumprido. Uma alegria, irmãos, que só tem quem realmente trabalha para o Senhor e faz o que Ele manda. Amém? Gostaria de ressaltar algumas verdades espirituais. A primeira verdade espiritual, irmãos, é que essa mensagem é uma mensagem de alegria. Quando eles estão com medo, no versículo 8 a 10, logo no início, o povo com medo, os anjos chegam dizendo, não temas, não tenha medo. Isso me lembra, irmãos, 1 Pedro, no capítulo 1, dos versículos 6 a 8. Há um momento nesse texto, no versículo 8, que diz assim, mesmo sem tendo visto a Cristo, vocês o amam, mesmo não vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível, cheio de glória, obtendo o alvo da fé, que é a salvação da alma. Irmãos, a nossa verdadeira alegria é o Evangelho, é a boa nova, é Jesus Cristo em nós, é sabermos que em Cristo somos nova criatura e que dia após dia o Espírito Santo, Ele vai modificando aspectos de nós, até que um dia vamos ver o Senhor face a face. Quem tem Jesus no coração é portador de uma alegria. E essa alegria faz ele transpor as dificuldades da vida. Alegria verdadeira, meu irmão, é uma coisa que Satanás não tem. E ele vai fazer de tudo para roubar a tua. Tenha cuidado com o teu coração. Tenha cuidado com as dificuldades do teu temperamento. Tenha cuidado com as ciladas que Satanás arma para roubar a nossa alegria. E ele arma ciladas pesadas, muitas vezes até mesmo dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos lares, em nossos relacionamentos. Briga que surge, que a gente nem sequer tem o entendimento da situação, só vê a confusão. Às vezes é porque algo está sendo feito por você que irrita o maligno. E quando você tem discernimento disso, que consegue ultrapassar todas essas coisas, o teu coração se enche de alegria, porque você conseguiu vencer o mal. A boa nova de alegria que precisamos chegou. Irmãos, homens precisam de um redentor. Anjos não precisam de redentor. Demônios não querem redentor. Jesus veio por nossa causa. Nós é que precisávamos dele. E isso deve ser uma nova de alegria que enche a nossa alma. Segunda grande lição que esse texto nos mostrou, a vocação do Evangelho, é o Evangelho dos excluídos. No versículo 11, diz que um menino lhes nasceu, ou seja, nasceu para você. Quando é anunciado para os pastores, lhes nasceu para vocês. Jesus não nasceu para imperadores, nem para reis, nem para sacerdotes, e nesse momento não apresenta-se a nenhum deles. Esse Jesus se apresenta aos excluídos, humildes e devotos pastores, pessoas como eu e você. Gostaria que você
quando se sentisse excluído, seja do seu grupo social, seja da sua família, seja de qualquer coisa que você vir a passar, se lembre do texto bíblico de Isaías, no capítulo 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e o abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Se você tem um sentimento, meu irmão, de abandono ou de exclusão, Jesus veio para você e Ele vivifica a tua alma. Lucas, no capítulo 4, nos versículos 18 e 19, Jesus diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse evangelho, meu irmão, é o evangelho dos excluídos. Pessoas, muitas vezes como eu e você, que por alguma razão pode ficar de fora. A gente fica de fora dos ciclos sociais do mundo. Mas Jesus nos abraça, porque Ele veio para cada um de nós. Terceira grande lição que eu vejo nesse texto, uma lição de adoração que é dada pelos anjos. Glória in excelsis Deo, né? Glória a Deus nas alturas. Paz na terra aos homens. A ordem é essa. Deus primeiro, o homem depois. Essa é a lição de adoração que os anjos nos dão. Música na igreja tem que ser funcional. O que é isso, pastor? A música deve estar submissa à glória de Deus. As expressões musicais e de louvor precisam estar submissos à glória do Senhor. É o nome do Senhor que precisa ser glorificado, não é o seu. Há uma linha muito tênue entre essas coisas na prática. É o nome do Senhor que precisa ser glorificado. São as nossas experiências com Deus, por causa da graça de Deus, pelo que Deus é, que precisa ser glorificado. Amém? Uma lição de evangelismo. Onde é que é a lição de evangelismo? Os pastores. Quando eles souberam da criança, foram confirmar a fé no coração deles e confirmar convicções no coração de Maria. Sabe o que é isso, irmãos? Testemunho. Nós fomos levantados para darmos testemunho da graça do Senhor em nossas vidas. Não se esqueça disso. Atos 1:8. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Contra fatos não há argumentos. Se Deus tem trabalhado na tua vida, meu irmão, diz isso para o mundo. O mundo quer saber justamente isso. O mundo está cansado de ouvir doutrinas e coisas que não funcionam. Ele quer ouvir coisas que funcionam e, sobretudo, funcionaram com você. É o testemunho da ação de Deus em tua vida. O testemunho da ação do Senhor na vida dos pastores é um grande exemplo para nós. Por último, fidelidade, alegria, promessas que são cumpridas. O texto diz logo no finalzinho do versículo 20, como lhes tinha anunciado. Ou seja, tudo aquilo que Deus tinha falado para os pastores se cumpriu. A beleza das promessas de Deus sendo cumpridas. Veja só, um texto tão pequeno, mas com tantas lições espirituais. Lições de alegria, lições de relacionamento, lições de adoração,
lição de vida cristã, obediência e fé, lição de evangelismo e lição de fidelidade. Tudo isso em Lucas, no capítulo 2, dos versículos 8 até 20. E eu gostaria, irmãos, de orar com os irmãos, aproveitando que esse culto é um culto de oração. E eu tenho o entendimento que a oração ela é estratégica. E eu gostaria de orar com os irmãos. Sabe por quê, irmãos? Por aquilo que nós entendemos ser os excluídos. Eu gostaria de orar com os irmãos pelas pessoas que estão em situação de rua. Eu gostaria de orar com os irmãos pelas aquelas minorias étnicas e raciais que muitas vezes estão sofrendo no mundo. Gostaria de orar com os irmãos pelas pessoas com deficiência, pelas novas questões que estão surgindo. Essa semana, segunda-feira agora, nós tivemos aqui na igreja um podcast falando sobre o autismo, que na cabeça de muita gente ainda é coisa de palavra grotesca e pesada, porque não tem conhecimento do que efetivamente esse transtorno é. E eu gostaria, irmãos, de orar por eles também nessa noite. Houve um aumento na sociedade americana. Em 2000 fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. A relação era de 1 para 117 crianças. A relação agora, nos Estados Unidos, aponta para 1 a cada 36 crianças. No espaço de 20 anos, houve um aumento muito grande. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos entender esse fenômeno e precisamos agir, porque eles não foram excluídos do amor de Deus. Nós precisamos, irmãos, orar por pessoas em vulnerabilidade econômica. Precisamos orar pelos refugiados. E aqui, irmãos, nós precisamos orar pelos idosos. Sabe por quê? Os idosos são excluídos na sociedade moderna. Antigamente as famílias eram muito grandes. O que é que acontecia? Uma família com 10 filhos, sempre tinha um filho ou uma filha que ficava até o final, virava a tia, o tio de todo mundo, criava e ajudava todo mundo. Só que agora, meu irmão, as famílias são muito pequenas. Quando uma pessoa cai doente, só a graça de Jesus para fazer uma agenda para resgatar ou ajudar a pessoa no hospital. Sabe quem tem sofrido na nossa sociedade atual? Os idosos. Idosos que, ao invés de descansar, estão cuidando dos netos. Porque os pais precisam trabalhar em função de uma economia tão difícil e tão terrível. Então, tem muitos que deveriam estar descansando, mas estão trabalhando, e o que é pior, muitas vezes sofrendo desprezo, por não ver as suas palavras sendo acatadas, ou por não fazer mais parte de uma sociedade tecnológica que lhes exclui. A diferença de gerações, você já parou para pensar sobre isso? Eu tenho parado, irmão, eu estou no meio do caminho. Eu tenho 52 anos de idade, a ladeira para mim agora é descendo. Eu tenho que pensar, eu tenho que raciocinar, mas eu estou num ponto estratégico. Sabe qual é? Avisar a todos, tanto aos mais idosos, quanto aos mais jovens, que não existe diferença de geração quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E nós vamos orar, irmãos. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé, até para se aquecer um pouquinho. Graças a Deus, pode avisar o menino da manutenção que está funcionando os ar-condicionados. E eu quero aproveitar também, irmãos, para orar por algo grande que vai acontecer. A implantação do cursilho jovem.
Os nossos jovens precisam de oração. E aqueles que vão trabalhar no cursilho jovem também. Porque é uma porta que se abre e necessária, irmãos. Porque se existe um grupo que está sofrendo pressão do mundo, é a juventude, jovens e adolescentes. Vamos orar pelos jovens, pelos adolescentes e pelo cursilho. É necessário. Cursilho jovem, que será no próximo mês, não é, pastor? Próximo mês. Amém? Vamos orar? Pai eterno e santo, Deus poderoso, nesse momento, Senhor, inspirado pela Tua palavra, nós queremos orar, clamar como igreja do Senhor, por aquelas pessoas que estão em situação de rua, pessoas que muitas vezes nós vemos todos os dias nos sinais, as quantidades com placas na mão, dizendo que estão passando fome, necessidade, muitas delas que estão vivendo em função das consequências do uso de drogas, estão aí nas ruas, é verdade, mas nós precisamos entender que elas são portadoras da imagem do Senhor, uma imagem que foi distorcida pelo pecado, e que nós precisamos entender também que o Senhor as ama. Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos aquelas pessoas que têm deficiências, pessoas que estão em vulnerabilidade econômica, Senhor, em nome de Jesus, de uma forma muito especial, clamamos pelos idosos, nesse momento que a sociedade está vivendo agora. Pai eterno e santo, eu quero colocar nas Tuas mãos também, meu Pai, o cursilho jovem que essa igreja está implementando agora. Quero Te pedir, meu Deus, pelos pastores que estão diretamente envolvidos nisso. Quero clamar, meu Deus, a Tua graça, o pastor Martinho que está nos ajudando nesse momento. Quero clamar, Deus, pelas equipes que estão sendo formadas. Quero Te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito seja tremendo e poderoso nesse evento e que jovens venham se render aos pés do Senhor Jesus. Pai, eu quero clamar, meu Deus, pelos jovens dessa igreja, pelos adolescentes dessa igreja. Quero Te pedir, Deus, pelo acampamento dos adolescentes que também vai ocorrer. Quero clamar, meu Pai, que eles possam solidificar relacionamentos aqui na igreja e que eles possam aproveitar tudo aquilo que está sendo semeado em seus corações. Pai, eu quero clamar, meu Deus, meu Pai, por aqueles jovens, adolescentes, que muitas vezes andaram aqui conosco, nos ouviu a pregação do Evangelho, mas por uma razão ou por outra, não estão aqui. Meu Deus, meu Pai, guarda eles na Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam ter o temor do Senhor, meu Pai eterno. Nós queremos Te pedir, Deus, que a Tua graça e a Tua sabedoria acompanhe a cada um de nós. Nos leve em paz para casa agora, livra de acidentes, livra do mal, nos dá uma noite de sono tranquila, Deus, e nos ajuda, Pai, a sermos agentes ativos do Teu reino. Nós oramos no nome de Jesus, a igreja diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. E tenham uma noite de sono restauradora.